Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 60. Fixação mental. Em nossas tarefas, da noite de 5 de maio de 1955, o iluminado espírito do Dr. Dias da Cruz voltou a visitar-nos, estudando, para nossa edificação, o problema da fixação mental depois da morte. Em sua alocução interessante e oportuna, o instrutor oferece-nos grave advertência quanto ao aproveitamento de nossa reencarnação terrestre. Analisando superficialmente, embora o problema da fixação mental depois da morte, convém não esquecer que a alma, quando encarnada, permanece munida do equipamento fisiológico que lhe faculta o atrito constante com a natureza exterior. As reações contínuas, auridas pelos nervos da organização sensorial, determinando a compulsória movimentação do cérebro, associadas aos múltiplos serviços da alimentação, da higiene e da preservação orgânica, estabelecem todo um conjunto vibratório de emoções e sensações sobre as cordas sensíveis da memória, valendo por impactos diretos da luta evolutiva no espírito em desenvolvimento, obrigando-o a exteriorizar-se para a conquista de experiência. Esse exercício incessante, enquanto a alma se demora no mundo físico, trabalha o cosmo mental, inclinando-o a buscar no bem o clima da atividade, que o investirá na posse dos recursos de elevação. Como sabemos, todo bem é expansão, crescimento e harmonia, e todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. O bem é a onda permanente da vida, a irradiar-se como o sol, e o mal pode ser considerado como sendo essa mesma onda a enovelar-se sobre si mesma, gerando a treva enquistada. Ambos personalizam o amor que é libertação e o egoísmo que é cárcere. E se a alma não conseguiu desvencilhar-se, enquanto na terra, das variadas cadeias de egoísmo, como sejam o ódio e a revolta, a perversidade e a delinquência, o fanatismo e a vingança, a paixão e o vício, em se afastando do corpo de carne, pela imposição da morte, assemelha-se a um balão eletromagnético, pejado de sombra, e cativo aos processos da vida inferior, a retirar-se dos plexos que lhe garantiam a retenção, através da dupla cadeia de gânglios do grande simpático, projetando-se na esfera espiritual, não com a leveza específica, suscetível de alçá-la a níveis superiores, em circuito aberto, mas sim com a densidade característica da fixação mental a que se afeiçoa, sofrendo em si os choques e entrechoques das suas próprias forças desvairadas, em circuito fechado sobre si mesma, revelando o lamentável desequilíbrio que pode perdurar até mesmo por séculos, conforme a concentração do pensamento na desarmonia em que se compraz. Nesse sentido, podemos simbolizar a vontade
como sendo a âncora que retém a embarcação do espírito em seu clima ideal. É necessário, assim, consagrar nossa vida ao bem completo, a fim de que estejamos de acordo com a lei divina, escalando ao seu influxo os cumes da vida superior. E é por isso que, encarecendo o valor da reencarnação como preciosa oportunidade de progresso, lembraremos aqui as palavras do Senhor no versículo 35 do capítulo 12, no Evangelho do apóstolo João. Avançai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem, porque todo aquele que caminha nas trevas marchará fatalmente sob o nevoeiro, perdendo o próprio rumo. Francisco de Menezes Dias da Cruz. Doutor Francisco de Menezes Dias da Cruz, médico, presidente da FEB de 1889 a 1895, desencarnou em 1937. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, Diversos Espíritos. 61. Justiça. Em nossa reunião da noite de 12 de maio de 1955, conduzido por nossos benfeitores espirituais, comunicou-se no grupo o irmão que ficamos conhecendo por José Augusto, médico parricida que foi na terra. A sua história comovente exalta a justiça e nos convida à reflexão. Amigos, frequentando-vos o círculo de preces, ofereço-vos meu caso como elemento de exaltação da justiça. Inútil dizer que não passo de pobre sofredor desencarnado, procurando a paz consigo mesmo. Antigamente, eu era um médico ocioso e, por isso, infiel ao mandato que o mundo me conferira. Filho de pais endinheirados, muito cedo perdi minha mãe, que a morte nos furtara ao convívio, passando assim a condensar todas as atenções do meu progenitor, que se desvelava por ver-me feliz. Em razão disso, ainda depois de meu casamento, residíamos juntos, e ele, devotado, embalou-me os 3 filhinhos no regaço afetuoso. Vivíamos em paz, entretanto, a preguiça conduziu-me ao hábito do jogo em noitadas alegres. E porque me fizera sanguessuga da fortuna paterna, dissipando-a, deixei que a ideia do parricídio me aflorasse a cabeça. Meu pai era um velho hipertenso, e a morte dele investir-me-ia na posse de volumosa herança. Alimentei, assim, o propósito de assassiná-lo discretamente. Sem qualquer escrúpulo moral, tocaiei a oportunidade, como a fera vigia a ocasião de atirar-se sobre a presa. Certa manhã, o velhinho caiu desamparadamente no chão quando tentava consertar nosso grande relógio de parede, ferindo-se num dos pulsos.
Por muitos dias, ataduras marcaram-lhe o braço escoriado e, dando pasto à crueldade, considerei que o ensejo havia surgido. No momento em que se queixava de vertigens, não titubeei. Apliquei-lhe um soporífero e, depois de longo entendimento sobre saúde, conduzi-o ao banheiro para a sangria que seu estado orgânico recomendava. O doente obedeceu sem qualquer relutância. Esperei que os seus nervos se amolgassem e, assim que o vi amolentado, abri-lhe as veias. Meu pai, contudo, lendo-me a perversidade no olhar, embora semi-vencido pela ação do anestésico, ainda encontrou forças para dizer aos meus ouvidos: não me mates, meu filho. Não obstante, excitado, na condição de médico, preparei-lhe o cadáver, recolocando as ataduras. O remorso, porém, passou a subjugar-me. Não inspirei a mínima desconfiança aos que me cercavam, quanto ao meu inqualificável delito. No entanto, minha vida modificou-se. Reconhecendo que o criminoso vive preso mentalmente ao local do crime, senti-me algemado ao banheiro fatídico. Obsidiado por aquela dependência de nossa casa, à maneira de louco, dias e noites agarravam-me a ela, ouvindo meu pai rogando penosamente: não me mates, meu filho. Anotando-me a demência por 2 anos consecutivos, minha família recorreu, debalde, a colegas distintos, a orações, a socorros morais e físicos. E, justamente, ao se decidir o inventário que me entregaria o espólio valioso, eis que, a banhar-me, sofro a ruptura do aneurisma que me impôs a desencarnação. Qual acontecera a meu pai, também eu me despedia do corpo, num banho sanguinolento. O remorso, martelando-me o crânio, percutira dolorosamente sobre o coração, abreviando-me a partida, sem que eu pudesse tocar a riqueza obtida por minha insânia perversa. Concluí que disputara simplesmente o inferno emoldurado de ouro, porque não posso descrever-vos o tormento a que me submeti sem remédio. Narrar-vos minha desdita é impraticável na palavra humana. Todas as grandes comoções jazem imanifestas no espírito, porque a palavra na terra é apenas um símbolo limitado que nunca define os grandes estados do coração. Emaranhei-me no tempo sem saber calculá-lo. Continuava eu no banheiro, sanguinolento, ou ele perseverava dentro de mim? Formulando semelhante pergunta a mim mesmo, prosseguia fitando meu pai na água vermelha e ouvindo-lhe a súplica inolvidável: não me mates, meu filho. Em vão procurei fugir de mim mesmo, aniquilar-me, morrer de novo ou asilar-me no inferno idealizado pela teologia católica. Porquanto as cinzas inexistentes do nada ou as chamas exteriores seriam bênçãos, confrontadas com o martírio que me vergastava a consciência.
Minha própria imaginação atormentada era meu cárcere. E desse ergástulo meu pensamento extravasava, dando forma a criações de meu remorso em padecimento remissor. Um momento apareceu em que mãos piedosas me trouxeram a oração. Há quase 3 anos partilho-vos as preces e estudos e ouço-vos a palavra de consolação e socorro, junto aos aflitos e desesperados, delinquentes e suicidas, loucos e enfermos, obsidiados e obsessores, que saíram da carne pela porta falsa do desequilíbrio e da ilusão, e de cada apontamento regenerador retirei os fios com que teci a minha túnica de apaziguamento e renovação. Tenho aprendido a humilhar-me e a esperar. Procuro converter o arrependimento tardio em oração oportuna. E, quando algo pude rogar aos nossos amigos, pedi a felicidade de rever minha vítima, a fim de mendigar-lhe perdão. Sempre supus que meu progenitor me odiasse e que o pensamento dele me perseguisse, reclamando punição e vingança. Entretanto, nossos instrutores fizeram-me reconhecer que eu não era castigado senão por mim mesmo, que a imagem de meu pai agonizante no banheiro terrível era a fixação de minha alma no quadro íntimo que o meu pensamento vitalizava em remorso constante. Amparado pelos amoráveis benfeitores de nossa vida, fui reconduzido à presença daquele para quem eu fora objeto de imensa adoração. Ó mistérios divinos da sabedoria celestial! Penetramos vasto gabinete de um gerente de indústria e ali, depois de tantos anos, encontrei meu pai em posição semelhante àquela em que nos despedimos. Era o mesmo homem na madureza física, aureolada agora pela experiência do trabalho incessante, a lhe brilhar os olhos lúcidos. E, acima da fronte encanecida, destacava-se antigo retrato a óleo, o meu retrato. Meu velho progenitor havia renascido da união conjugal de um dos meus filhos que, sem fortuna material, já que eu fora substituído em casa por um homem tão viciado e devasso quanto eu havia sido, aprendera na rude escola do esforço pessoal a conviver com o trabalho digno. Na ordem terrena, transferira-se meu pai à condição de meu neto. Num relance, apreendi-lhe os pensamentos. Sentia por mim carinhosa atração e inexprimível amor. Desejaria ter consigo o avô que supunha desconhecer. Afeiçoara-se-me a efígie e respeitava-me o nome. Orava por minha paz no mundo das almas e envolvia-me a presença com irradiações de infinita ternura. O pranto jorrou-me em catadupas de alegria e gratidão. Quis atirar-me em seus braços e renascer na fonte consanguínea que lhe fecunda o campo familiar. Essa aventura seria, porém, agora, demasiado sublime para quem se fez tão infortunado, mas ser-lhe-ia servo fiel.
ressurgirei no mundo entre aqueles que lhe obedecem à orientação. Poderei engraxar-lhe os sapatos, preparar-lhe a mesa e chamá-lo meu Senhor. Isso constituirá, graças a Deus, a minha felicidade maior. Amigos, que desfrutais, ainda na carne, o tesouro divino do conhecimento com Jesus, considerai a riqueza que vos felicita o caminho. E, pelo muito que convosco tenho recebido de nossos benfeitores, peço ao Pai Celestial nos proteja e abençoe. José Augusto. José Augusto, amigo espiritual não identificado. Instruções psicofônicas Chico Xavier, diversos espíritos. 62. A terapêutica da prece. Em nossa reunião da noite de 19 de maio de 1955, sentimos-nos na condição de alunos no fim de aula valiosa. É que o preclaro instrutor espiritual, Doutor Dias da Cruz, senhoreou novamente os recursos psicofônicos do médium, terminando o estudo que realizou em 5 reuniões alternadas do grupo. Abre parênteses, nota do organizador. O estudo a que nos reportamos começa com a mensagem intitulada Alergia e Obsessão Constante deste livro. Fecha parênteses. Acerca da obsessão, salientando a eficácia da prece no tratamento dos alienados mentais, com a voz professoral que lhe conhecemos, visitando-nos em 5 noites diferentes, o doutor Dias da Cruz fez-se extremamente querido de todos os componentes de nossa agremiação, conquistando-nos respeitoso carinho. É, portanto, com a reverência afetuosa que lhe devemos, que convidamos o leitor a meditar-lhe as 5 mensagens constantes deste livro, das quais retiramos profundo consolo e grandes ensinamentos. No tratamento da obsessão, é necessário salientar a terapêutica da prece como elemento valioso de introdução à cura. Não ignoramos que a psiquiatria, nova ciência do mundo médico, apesar de teorizada nos hospícios, somente corporificou-se na prática que a define nos campos de guerra do século presente. Chamados ao pronto-socorro das retaguardas, desde o conflito russo-japonês, os psiquiatras esbarraram com numerosos problemas da neurose traumática, identificando as mais estranhas moléstias da imaginação e usando a palavra de entendimento e simpatia como recurso psicoterápico de incalculável importância. Por isso, dispomos atualmente, na moderna psicanálise, da psicologia do desabafo como medicação regeneradora. A confissão do paciente vale por expulsão de resíduos tóxicos da vida mental
e o conselho do especialista idôneo age por doação de novas formas pensamento no amparo ao cérebro enfermiço. Invocamos semelhante apontamento para configurar na luta humana verdadeiro combate evolutivo em que milhares de almas caem diariamente nos meandros das próprias complicações emocionais, entrando sem perceber na faixa das forças inferiores que, a surdirem do nosso passado, nos espreitam e geram, em nosso prejuízo, dolorosos processos de obsessão, retardando-nos o progresso, por intermédio de pensamentos desequilibrados com que se justapõe a nossa vida íntima. É por essa razão que vemos, tanto nos círculos terrestres como nas regiões inferiores da vida espiritual, as enfermidades, alucinações, que se alongam na mente, ao comando magnético dos poderes da sombra, com os quais estejamos em sintonia, e a técnica das inteligências que nos exploram, o patrimônio mento-psíquico, baseia-se de maneira invariável na comunhão telepática, pela qual implantam naqueles que lhes acendem o domínio das criações mentais perturbadoras, capazes de lhes assegurar o continuismo da vampirização. Atentos, assim, à psicogênese desses casos de desarmonia espiritual, quase sempre formados pela influenciação consciente ou inconsciente das entidades infelizes, desencarnadas ou encarnadas, que se nos associam à experiência cotidiana. Recorramos à prece como elemento de ligação com os planos superiores, exorando o amparo dos mensageiros divinos, cujo pensamento sublimado pode criar, de improviso, novos motivos mentais em nosso favor ou em favor daqueles que nos propomos socorrer. Não nos esqueçamos de que possuímos na oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos o acesso ao poder maior da vida. Assim sendo, em qualquer emergência na tarefa assistencial, em nosso benefício ou em benefício dos outros, não olvidemos o valor da prece em terapia, recordando a sábia conceituação do apóstolo Tiago, no versículo 16 do capítulo 5, em sua Epístola Universal. Orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Francisco de Menezes Dias da Cruz. Doutor Francisco de Menezes Dias da Cruz, médico, presidente da FEB, de 1889 a 1895, desencarnou em 1937.